Oi pessoal, seja muito bem-vindo ao Pura Verdade com Sam. Eu sou Samuel Gonçalves e hoje a gente vai falar sobre um tema que mexe com a mente, com o coração e com a alma, a dependência. Eu postei uma enquete lá no meu Instagram, perguntando qual tema vocês queriam pro primeiro episódio, dependência ou cobrança. Mas olha, os dois deram o que falar, viu? Mas no final das contas, eu percebi que tinha muita coisa para falar de dependência. Então, aqui estamos. Vamos fundo nesse assunto que com certeza já tocou a sua vida em alguma forma. Galera, a dependência não é só vício em drogas, não é só sobre bebida, cigarro ou remédio. É muito mais profundo que isso. É quando a gente entrega o controle da nossa vida para algo ou para alguém. Quando a gente não consegue mais dizer não. Quando a gente se anula para satisfazer uma necessidade que muitas vezes nem é nossa de verdade. E eu não tô falando só de casos extremos, não. Sabe aquela pessoa que precisa da aprovação dos outros para tudo? Que não consegue sair de casa sem postar no story, que entra numa loja e compra coisas só porque tá triste, ansiosa ou carente, isso também é dependência. É uma prisão disfarçada de conforto. É como um cobertor quente que é uma noite de verão. Parece aconchegante, mas só faz suar ainda mais. Existem vários tipos de dependência, que é a dependência química, emocional, financeira, digital e espiritual. Sim, até espiritual. Aquela pessoa que acha que sem o culto, sem o líder, sem um evento, ela não é nada. E isso também é dependência. E não é saudável. E sabe o que é mais doido? É que a maioria das nossas dependências não gritam, elas sussurram, elas se camuflam no nosso dia a dia. A gente acha que é só rotina, só hábito, só gosto pessoal, mas no fundo já virou prisão, coleira, e também já virou até algema com glitter. Por que a gente se torna dependente? Porque é mais fácil fugir da dor, é mais fácil se distrair, é mais fácil terceirizar a responsabilidade. A dependência muitas vezes nasce do medo, medo de estar só, medo de fracassar, medo de sentir. A gente preenche o vazio com qualquer coisa que tape o nosso buraco por 5 minutos. Só que quando passa, o tempo tá maior. Tem gente que depende de trabalhar o tempo inteiro, que não consegue parar nem no domingo. E a sociedade ainda aplaude. Nossa, fulano é tão esforçado. Mas por trás do esforço, às vezes, tá só o pavor de ficar sozinho, de ouvir a própria mente, de encarar o silêncio. Ou aquela pessoa que não consegue terminar um relacionamento tóxico, que sabe que faz mal, mas não sai. Porque a dor da solidão parece maior que a dor da vivência. E isso é dependência emocional. É medo de perder o pouco que tem, mesmo que esse pouco esteja te destruindo. Agora vamos falar de uma que está em todo lugar e muitas vezes a gente nem percebe. A dependência digital. Sabe aquele negócio de desbloquear o celular sem nem saber o porquê? Abrir o Instagram pela 10ª vez em 5 minutos? Ficar atualizando o WhatsApp esperando mensagem que nem chegou? Isso é dependência. A gente troca o contato humano por curtida, troca a conversa por scroll infinito, troca o tédio criativo por dopamina de 15 segundos. E o mais louco, a gente acha que está se informando, se divertindo, se conectando, mas muitas vezes está só se distraindo de si mesmo. Quantos projetos você deixou de começar porque ficou preso em uma rede social? Quantos dias você terminou cansado sem ter feito nada de verdade? Isso consome tempo, energia, foco e autoestima. E é viciante. Porque o algoritmo é feito para isso, para te manter preso. E quando a gente percebe, já foi. E eu não estou dizendo que é para sair das redes sociais, deletar tudo e viver no mato. Mas é sobre usar com consciência, sobre saber o que te alimenta e o que só te anestesia. Porque tem conteúdo que inspira, mas tem conteúdo que só te faz se comparar, se diminuir, se perder. Dependência emocional é quando o seu bem-estar depende da atenção de alguém. É quando o bom dia de uma pessoa define seu humor. E é quando você se molda tanto para ser aceito que nem sabe mais quem é. E o problema é que
No começo parece amor, parece cuidado, parece entrega, mas depois vira cobrança, ciúme, controle, vira desespero. E ninguém merece viver mendigando afeto. Eu lembro de uma amiga que dizia: não importa o que ele faz comigo, eu não consigo sair. E ela achava que isso era amor, mas não era. Era medo de ficar sozinha. Era dependência afetiva. E olha, isso adoece, porque você começa a aceitar a migalha como banquete, começa a chamar a migalha de refeição. Quem ama de verdade, liberta, respeita, fortalece. E se você tá em algo que te suga, que te apaga, que te isola, sai. Por mais que doa, porque depois da dor vem a paz, vem a reconexão com você mesmo. Fé ou fuga? Esse tema é delicado, mas necessário. Tem gente que acha que tá sendo espiritual, mas tá só se escondendo, que vai a todos os cultos, mas não olha para dentro, que jejua, ora, prega, mas não muda. E às vezes não muda, porque tá dependendo da religião, para não encarar o caos interno. Deus quer relacionamento, não religiosidade. Ele não quer que você dependa de um evento para sentir paz. Ele quer que a paz more dentro de você. E se a sua fé só funciona quando tudo tá dando certo, talvez não seja fé, talvez seja fuga. E eu falo isso com todo respeito, porque eu já fui esse cara. Já me escondi atrás de ministério, de chamada, de serviço. E o coração bagunçado. A mente exausta. Mas o discurso impecável. Até que um dia eu entendi. Deus não quer performance. Ele quer presença. Quer verdade. Quer cura. A libertação começa na consciência. Reconhecer que você está preso já é o primeiro passo. Não dá para sair de uma cela que você nem sabe que está dentro. Depois vem o reenfrentamento. Encarar o que dói. Aceitar que vai ter abstinência, saudade, desconforto, mas vai passar. Você precisa entender que é possível viver sem aquilo que te aprisiona, que você é mais forte do que a necessidade que te domina. E isso não significa cortar tudo de uma vez. Às vezes é um processo, um dia de cada vez, uma escolha por vez. Busque ajuda, converse com alguém, vá atrás de terapia, de conselhos sábios, de apoio real. E acima de tudo, olhe para dentro. Pergunte para sua alma o que ela está tentando esconder, porque muitas vezes a dependência é só um sintoma. A raiz está mais profunda. Se você está ouvindo isso e pensando: Samuel, eu não consigo, eu já tentei, eu já caí, já chorei, já me levantei e caí de novo. Deixa eu te dizer uma coisa, você não está sozinho. E sua fraqueza não é o fim da linha, é o começo da mudança. Deus não espera a perfeição de você. Ele quer o seu coração, mesmo bagunçado, mesmo quebrado, mesmo confuso. Ele trabalha melhor em cacos do que em máscaras. E quando você entrega sua fraqueza, ele entrega força. Quando você admite que precisa, ele te dá direção. E agora eu quero te perguntar: o que hoje está te controlando? O que você sente que, se tirasse da sua vida agora, te deixaria em pânico? Essa resposta talvez te mostre onde você precisa de liberdade. Não é sobre viver sem nada. Não é sobre ser um robô imune às emoções, aos desejos, aos vínculos. É sobre escolher. É sobre ter consciência. É sobre dominar o que não dominar e não ser dominado. Quando você entende que é amado, dependente, independente do que faz, do que tem, de quem está ao seu lado, aí sim você começa a se libertar. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio do podcast Pura Verdade com Sam. Espero que esse episódio tenha tocado no seu coração, na sua alma. E espero que você reflita muito bem sobre esse episódio. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.